E aí pessoal, mais uma aula de Word aqui para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre trabalho, certo? Trabalhos acadêmicos, dentre outras coisas aqui. E algumas dicas de formatação aqui, beleza? Então, vamos lá pessoal. Primeiro, Primeiro que a gente vai... o intuito aqui é como se você fosse fazer um trabalho acadêmico, seja um resumo de filme, uma resenha ou algo do tipo, um trabalho que você tem que entregar, tá ok? Lembrando que cada um pode ter uma formatação diferente. Por quê, professor? Porque se daqui a pouco você vai fazer, por exemplo, um TCC, ele exige uma atenção muito maior do que a gente vai fazer aqui, tá ok? Mas essa daqui é uma formatação simples que você pode fazer nos seus trabalhos para entregar ele perfeitinho aqui, sem nenhum tipo de reclamação, tá ok? Então, vamos lá. Documento em branco aqui feito. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é a capa do trabalho, certo? E existem duas formas de você fazer, certo? Nas aulas anteriores, pessoal, sempre tento trazer a questão de como trabalhar com formas, né? Porque são elas que vão dar uma vida ao seu documento, tá entendendo? A única questão aqui é a seguinte, porque geralmente eu coloco essas formas, né, essas imagens, no cabeçalho e rodapé. Nesse daqui, se você for fazer esse tipo de formatação, né, de ilustração, eu recomendo que você coloque na frente. Por quê, professor? Porque a capa geralmente vai ser diferente das outras páginas, certo? E quando eu coloco uma coisa no cabeçalho, ele tende a reproduzir nas outras folhas, tá ok? Então, por exemplo, se eu crio um cabeçalho e coloco um retângulo lá em cima, todas as outras folhas terão também esse retângulo. Eu vou também mostrar como você pode corrigir isso daí, porque tem como você marcar a opção de ser uma formatação para a primeira página e o restante das páginas serem outro tipo de formatação tranquilamente. Mas é só, por enquanto, se você quiser trabalhar com formas, se você sabe trabalhar com formas, essa é a primeira opção. Segunda opção, estou com pressa, professor, preciso de algo rápido, né? Então, você pode vir aqui na guia de inserir, tem uma folha de rosto, é uma guia aqui com folha de rosto, onde você vai ter modelos, ok? Esses são modelos padrão aqui do Word, certo? Você pode ter mais aqui, ó, mais folhas de rosto no office.com, ok? Caso você tenha internet, claro, esteja conectado à sua internet. Eu vou pegar o mesmo modelo que eu estava utilizando ali, mas esse aqui, ó, certo? E o que acontece? Primeiro, pessoal, que cada um aqui, se eu venho aqui folha de rosto e vou passando a mão, o mouse, né, em cima de cada um, você vai ver que a descrição dele é diferente, certo? Ó, são descrições diferentes. Por quê? Porque eles vão funcionar para informações diferentes, né, para documentos diferentes. Então, por exemplo, esse daqui tem uma imagem, tá ok? Esse daqui tem muito mais informação. Esse daqui é um documento simples, por exemplo, esse daqui, ó, só pede o título do documento, aqui o nome da pessoa, o nome da empresa e o endereço da empresa. É um exemplo. Nesse outro que eu estava utilizando, que é esse daqui, ele pede o título do documento, o subtítulo do documento, tem aqui a parte de resumo que tecnicamente você não vai precisar escrever, porque já é um resumo, né? Mas e você vai escrever aqui dentro um resumo do seu documento, vai colocar o seu nome e seu endereço de e-mail. Então, para cada um dessas folhas de rosto aqui, pessoal, elas servem para modos diferentes, né? Então, você pode querer fazer uma coisa, pode querer fazer outra. Tem umas que são mais ilustrativas aqui, mas vai depender do qual é a finalidade do documento que você está criando, tá ok? Lembro só o seguinte, não se preocupe, professor, gostei, amei essa capa aqui, por exemplo. Só que eu não queria que tivesse o ano. É simples, pessoal. Eu vou dar um Ctrl P aqui, para vocês verem. Se dá uma olhada que aparece o ano, título do documento, cearense aqui e algumas informações lá embaixo. Mas se eu clico aqui dentro de ano, eu venho aqui nessa caixinha aqui, e eu apago ela, simplesmente apago, pronto. Ctrl P aqui, ó, desapareceu. Professor, eu não quero colocar o meu, por exemplo, o nome da empresa, né? Poderia ser aqui, nome da empresa. Clico aqui nela, título, apago, pronto, desapareceu aqui.
e eu já posso dar um Ctrl P e utilizar. Então, você vai moderando. Outras questões importantes, pessoal, é que apesar de ter títulos, né, tem como eu posso dizer assim, tem uma descrição, né, aqui, por exemplo, aqui é o ano. Aqui seria tá cearense porque é o nome do computador. Mas é o autor, aqui é a empresa, aqui é a data novamente, né, porque lá em cima é o ano, essa daqui já é a data. Não obrigatoriamente você precisa preencher com estas informações. Isso daqui é só um indicativo. Então, se eu, por exemplo, colocar que o autor é o nome da empresa, por exemplo, não vai afetar no meu documento que irá ser impresso, certo? O que você deve levar em consideração? Se, por exemplo, você está fazendo, como eu já falei, né? Você está fazendo um TCC, isso daqui pode ficar errado, tá ok? Por quê? Porque você colocou aqui que é um autor e você colocou o nome da empresa, ou sei lá, o nome da matéria, ou algo do tipo. São outras questões que você pode levar em consideração, tá ok? Mas vamos lá, vamos para a parte mais prática, tá ok? Ó, você tem o seu folha de rosto aqui. Perceba que essa parte aqui de cima ela não está no cabeçalho de rodapé, tá ok? Não faz parte lá de aqui, ó. Clicar duas vezes aqui, ó. Ela não faz parte, não dá para arrastar essa imagem aqui. Por quê, professor? Porque ela está aqui do lado de fora. Ok? Ó, ela é uma imagem aqui, está do lado de fora, ok? Justamente para evitar dela ficar se repetindo nas outras páginas. Como eu falei, tem outro modo de você fazer com que ela não se repita, que a gente vai ver já já. Então vamos começar aqui. Eu tenho um texto exemplo aqui, ó. Seria um título de filme e tal. É um resumo sobre um filme. Então vou colocar aqui, ó. Título do documento. Vou colocar trabalho de Word, ok? Eu escrevi aqui entre letras maiúsculas e minúsculas. Porém, esse texto aqui ele está com uma formatação diferente. Independente do que eu escrevo aqui, seja letra minúscula ou maiúscula, na minha escrita normal, ele sempre vai escrever com letra maiúscula, tá ok? Subtítulo, eu tenho aqui texto exemplo de resumo de filme, né? Então, texto exemplo, vou colocar para resumo de filme. Aí aqui tem um resumo, que é a palavra resumo mesmo, mas o que eu vou mudar é essa parte aqui, do resumo, tá ok? Eu não sei se você entendeu. Aqui, ó. Que eu coloquei curso de informática, mas já que o resumo, a palavra resumo, vem aqui embaixo, né? A pessoa entende que tem resumo aqui, lá embaixo, aqui embaixo vai ser título do filme e aqui será o resumo do filme. Então, eu vou trocar esse daqui, ó, resumo. Posso clicar só duas vezes aqui e colocar curso de informática, e aqui embaixo eu coloco aqui, ó. Aqui está o seu resumo do filme. Opa, aqui está o resumo do filme sobre o filme assistido em sala como atividade. Então essa parte aqui, vou dar um Ctrl V aqui para ficar mais fácil. Beleza. Aqui embaixo tem cearense e no seu, pessoal, pode mudar o nome, tá ok? O meu tá cearense aqui porque o nome do meu computador, tá ok? O nome do meu computador se chama cearense. Eu dei o nome de cearense, né? Mas o seu, se for, por exemplo, Anderson, aluno 1, aluno 5, vai aparecer esse nome. É só para ele dar só um exemplo, certo? Então aqui você colocaria o seu nome, já que você é o autor desse resumo, ou não, né? Se tiver pegado da internet. Mas vamos lá, Jonas Fernandes. E seu endereço de e-mail aqui, vou colocar um fictício, né? fernandes@gmail.com, tá ok. E aqui mais para baixo vem a parte do texto. Aqui eu tenho título do filme e todo esse texto aqui, pessoal. Todo este texto. Vou copiar aqui e vou colocar para a gente fazer a formatação padrão. Beleza, tá aqui a formatação. Tá aqui o texto, né? Primeira coisa, pessoal, se é título, a gente trabalha com tamanhos padrões, né? Que seria o quê? Se o meu texto aqui, por exemplo, meu texto está aqui 11, mas o padrão para esse tipo de texto aqui, eu vou selecionar ele aqui, é 12, ok? A fonte está calibre, mas o ideal é que seja um Arial, ok? Ou, como já antes, o Times New Roman, ok? E aí você pode variar entre esse Arial e o Times New Roman. Eu vou colocar Times New Roman,
como modelo de artigo, algo do tipo. Deixar mais chique, né, pessoal? E já está no tamanho 12. E o meu título aqui é que vai mudar. Por quê? Porque esse título aqui ele vai ser 14 ou 16, certo? O que vai variar aqui, professor? Eu não sei se vocês se lembram, tem uma aula aqui sobre isso, sobre sumário, que lá na aula de sumário eu explico que existe o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Então, se ele quanto menor o nível, sim, mais no topo está o nível, maior é a fonte. Eu vou dar um exemplo aqui. Venho aqui em referências, vou adicionar um texto e está aqui, ó, nível 1, 2 e 3. Você vai perceber que o nível 1 é nesse tamanho. Nível 2, ainda, pronto. Nível 2 e eu tenho o nível 3. Professor, não mudou nada. Ok, tudo bem. Isso acontece, pessoal, por causa do design que você está aqui. Ó. Deixa eu ver aqui em design. Deixa eu pegar aqui, ó, que esse daqui tem uma diferença aqui. Pronto, esse daqui. Olha que interessante. Eu vou lá em referência de novo, vou adicionar um texto ao nível 1. Ficou assim, ok? Você vê aqui, ó, tamanho 12, time new home. Vou dar um Ctrl Z e vou adicionar o nível 2. Ele já ficou com outra cor. Eu percebo que está outra cor, não está mais branco aqui. Essa linha já não está na mesma cor de azul, mas o tamanho permanece. E eu tenho o nível 3, que é esse aqui. Tá ok? Professor, isso vai interferir em alguma coisa? Sim, no meu sumário, por exemplo, você pode perceber que quanto menor mais no topo é o nível, né? Então, nível 1, 2 e 3, nível 1 está lá em cima, que seria tipo o capítulo, né? O nível 2 seria aquilo que tem dentro do capítulo. E o nível 3 aqui é algo que tem dentro do que tem dentro do capítulo, né? É como se fosse o assunto sobre o tema que tem no capítulo, ok? Se você não entendeu, não tem problema, tem uma aula aqui sobre sumário que vai te explicar bem direitinho como é que funciona isso daqui, ok? É muito legal. Então, eu vou colocar ele aqui tamanho 16 para destacar que ele é um título nível 1, ok? Você poderia utilizar aqueles designs que a gente já colocou aqui, tranquilamente. Eu vou até colocar aqui o sem design, para a gente ajustar, tá ok? Então, eu vou deixar aqui negrito e vou centralizar esse título. Beleza. Por último, eu vou selecionar aqui o que eu vou fazer no texto, né? Vou selecionar o meu texto e vou apertar Ctrl J para justificar, tá ok? Outra coisa interessante é que todo começo de parágrafo, pessoal, ele tem um espaçamento da primeira linha, que a gente chama de recuo da primeira linha. Professor, o que é isso, né? Outra aula aí, pessoal, a gente também tem sobre explicando um pouquinho, né? Mas tecnicamente seria o trabalho que a gente faz com essas partes aqui, ó, da régua, tá ok? Mas como fica mexendo nelas aqui, pessoal, é uma coisa muito chata. O Excel tem o Word tem um atalho que deixa isso aqui bem mais fácil e rápido, ok? Que é simplesmente vir aqui no começo do meu parágrafo e apertar o Tab. Simples assim, ok? Apertar o Tab, já era. Outra coisa que você pode fazer é com o texto selecionado, você vir somente nesse pinozinho aqui de cima, que é o recuo da primeira linha, e avançar ele. Até onde, professor? Vamos lá, vou apertar o Tab aqui, que é o padrão. Vem aqui até o 1.1, por exemplo. Então, eu vou selecionar aqui e eu vou aumentar aqui, vou levar isso aqui até o 1.1. Pronto, assim está na formatação ideal, tá ok? Isso aqui é muito interessante. Então, se eu der um Ctrl P aqui, pessoal, já está de acordo com nosso outro documento. Esse outro documento aqui ele só tem outra fonte, ele está trabalhando com outras fontes. Tem outra coisa importante também. Se você reparar lá embaixo, pessoal, eu tenho aqui, Cristiano Benzeará, e tem a data de hoje. Isso aqui também é importante e a gente vai fazer isso trabalhando com cabeçalho e rodapé. Eu falei, professor, como é que eu vou trabalhar com cabeçalho e rodapé? Calma. Vamos aqui em inserir. E aqui você vai ter cabeçalho e rodapé. São
informações cruciais, tá certo, pessoal? Vem aqui, cabeçalho. E você tem aqui alguns modelos. Aqui nesse caso eu tenho 4 modelos: o em branco com 3 colunas, a animação da página, não, a animação com página ímpar e a animação com página par, ok? Ou seja, aqui só vai mudar, só vai fazer isso aqui nas páginas que são pares, ímpares, aliás, e este de baixo somente com as páginas que são pares. Eu tenho como editar cabeçalho, que é a mesma coisa que clicar 2 vezes aqui no cabeçalho que está em branco. É a mesma coisa, certo, pessoal? Qual é a diferença aqui? É claro, né? Por exemplo, esse aqui é em branco, eu vou ter um texto e vou poder escrever normalmente, que seria quase a mesma coisa que editar cabeçalho. Praticamente a mesma coisa. Muda aqui um pouquinho quando eu tenho, por exemplo, em branco com 3 colunas. Por quê? Porque você pode escrever coisas diferentes em cada um. Então, por exemplo, eu posso... aqui capítulo tal, do livro tal, sobre tal assunto, ou algo do tipo, né? Então, você pode colocar uma informação em cada coluna. Lembrando que esta informação irá se repetir até a última página. Beleza, pessoal? Isso aqui é muito importante. Tanto isso funciona para o cabeçalho quanto funciona para o rodapé. É a mesma coisa, ok? Professor, então, o que eu posso fazer aqui? No meu caso aqui, eu vou editar cabeçalho. Como eu falei, que é a mesma coisa que você clicar 2 vezes aqui em cima, tá, ok? Eu vou aqui em cima para vocês verem aqui. E que eu tenho os cabeçalhos de rodapé, mas eu tenho uma coisa muito importante, que é o número de página. Olha que interessante. Você tem como colocar um número em cada página, para você não ficar digitando página 1, página 2, página 3, página 4. Ainda mais aqui no rodapé, pessoal, que ele vai ficar repetindo. Você bota 1 na primeira, aí daí você vai colocar o 2 na segunda, e aí fica 2 em todas. Aí você coloca o 3 na terceira, e fica todos ficam com 3. Porque quando você muda uma, você muda todas as outras. Então, a forma correta de você colocar a numeração da página é aqui em numeração de página. Então, eu tenho como colocar essa numeração no início da página, no fim da página, nas margens da página e na posição atual, que seria, por exemplo, como o meu mouse está aqui, né, eu coloquei aqui, então ele vai ficar aqui. Se ele, por exemplo, estivesse aqui no centro, eu dei um Ctrl E aqui, posição atual, eu vou escolher, por exemplo, esse daqui. Deixa eu só apagar temporariamente isso aqui. Clicar 2 vezes aqui, ó, numeração da página, posição atual, está no centro. Cliquei aqui, ó, ele criou a página 0. Tá ok? Isso aqui é importante. Vamos lá. Eu tenho também aqui as margens, né, como falei, e formatar número de página e remover o número da página. Vamos aqui em formatar número da página. Você pode escolher aqui qual é o tipo de formatação que ele vai ter, porque aqui eu tenho, por exemplo, o número 1, 2, 3 e assim por diante. Você também vai ter 1, 2, 3 e assim por diante, só que antecedido e sucedido de hífen. Eu tenho um ABC em minúsculo, ABC em maiúsculo, I, que é o número romano, né? E aqui números romanos, só que maiúsculos. Você vai definir isso aí. Incluir número do capítulo. Isso aqui é muito de coisas de questões de livro, tá certo? Tá, pessoal, ele dá um exemplo aqui. Capítulo 1 página 1. Capítulo 1 tema A, né? Ou página A, certo? E eu tenho 2 opções aqui, que seria continuar a seção anterior ou iniciar em um número que você vai colocar, que você vai escolher. Isso aqui, pessoal, é interessante, né? Quando eu coloco aqui continuar na seção continuar da seção anterior, para quem não sabe, a gente consegue criar seções aqui no Word. E tem isso também em aulas passadas, pessoal. Seções, eu posso criar uma nova seção. Essa nova seção, pessoal, é como se eu resetasse todas as informações que eu tenho do Word e começasse ela do zero. Daí, se, por exemplo, tem uma contagem de eu tenho 20 páginas, só que da 1 a 10, depois da 10 eu quebrei a seção. Eu fiz outra seção da 11 até a 20. Então, quando eu for contabilizar isso daí, quando eu for colocar esses números de página, pessoal, da 1 a 10, digamos que eu coloque na 1 a 10, né? Então, da 1 a 10 vai ficar os números tal, certo? Um número X, que é do 1 ao 10.
até a página 10. Da 11 para baixo, mesmo que eu coloque da 1 a 10, ele não vai continuar da 11 a 20. E para fazer isso, eu tenho que vir aqui e colocar de novo essa contabilização de página. Aí o que você vai marcar? Poxa, cara, eu quebrei essa seção, eu criei essa nova seção, mas eu queria que continuasse a contabilizar as páginas. Então você vai marcar aqui, ó, continuar a seção, continuar da seção anterior. Agora, digamos, rapaz, eu não... eu queria que começasse tudo do zero de novo. Então, eu queria de 1 a 10, depois da 1 a 10, depois da 1 a 10, depois da 1 a 10. Então, você escolheria aqui de onde que ia começar, tá ok? Isso aqui também é interessante, pessoal. Eu quero que comece a partir da página 5, a partir da página 6. Então, ele vai contar somente a partir da página 5, por exemplo. Página aqui, 5, ok? E daí, quando eu venho aqui, posição atual, inserir... Deixa eu só apagar isso aqui. Aqui, ó. Essa é a página 4. Tá entendendo? Então, fica mais simples de entender isso daí, pessoal. Vou clicar aqui, ó, 2 vezes. Então, eu tenho essas questões aí. Editar aqui, ó. Continuar da sessão anterior. Eu vou só ajustar isso aqui para tornar padrão. Beleza? Uma outra coisa. Pessoal, eu não quero contabilizar essa primeira página. Certo? Por que, professor? Porque essa daqui, pessoal, ela não precisa de página, não precisa do número. Então, essa aqui é tipo a capa. Ela não precisa de uma numeração. Para isso, é muito simples. Basta você vir para a próxima página e saber que essa opção aqui está marcada. Primeira página diferente. Se ela não tiver com essa opção marcada, pessoal, significa que o que você alterar na primeira página vai alterar em todas as páginas seguintes o que você criar na segunda, terceira ou quarta página também será criada na primeira. Por isso que a gente deixa marcada essa opção, a primeira página diferente. Também tem como colocar diferentes em pares e ímpares e mostrar texto do documento, que aí você pode querer não ver o texto que está aqui, ó, porque a gente está na cabeçalha de rodapé para não atrapalhar, ou o padrão normal é deixar ele à mostra, tá ok? Então vamos lá, professor, vamos colocar a numeração? Vamos colocar aqui, por exemplo, no início da página, ao centro. E esse daqui. Olha aí. Professor, contabilizou isso daqui. Certo, contabilizou isso daqui. Mas se esse daqui fosse a página 1? E se essa daqui fosse a página 1? Tudo bem, vamos lá. Número de páginas, formatação de número de páginas, iniciar em 1. Vamos aqui. Formatação, início da página 1. Tá vendo? Então, eu mexo nas configurações da numeração para depois vir colocar essa numeração. Tá entendendo, pessoal? É assim que funciona. Eu vou remover números de página aqui para ficar mais rápido. Mas tem como você colocar esses números de página. Entendido isso, pessoal, vamos para coisas importantes. Eu vou lá para o rodapé. Para ir lá para o rodapé, você pode ir descendo ou clicar aqui, ó, ir para rodapé. Pronto. Estando aqui no rodapé, eu vou centralizar e eu vou escrever Quixeramobim, Ceará. E aqui o centro também eu quero a data e a hora. Eu posso colocar, por exemplo, o dia de hoje, que é 18 de agosto de 2020. Mas imagine, pessoal, que esse documento sempre tem que ter a data em que ele foi impresso. Então, por exemplo, eu fiz ele hoje, mas irei imprimir amanhã. Só que se eu for imprimir amanhã, ele tem que ter a data de amanhã. Então, para eu tornar isso daí um padrão, independente se vai abrir no meu computador, no computador de fulano de tal, não importa onde for abrir, para garantir que ele sempre vai imprimir com a data atual, do dia que ele foi aberto ou foi impresso, eu vou apagar isso daqui. Eu vou aqui em data e hora e vou escolher qual é o formato. O formato para esse tipo de documento, pessoal, é esse daqui, ó. 18 de agosto de 2020, ok? Pode ser também colocar terça, 18 de agosto de 2020, mas o padrão é 18 de agosto de 2020. É nesse estilo aqui, ok? Esse daqui não é muito utilizado para documento, é esse daqui mesmo, ok? Vou dar aqui, ó. Aí tem uma opção, aí tem um detalhe, certo? Aqui ele vai me dar a data de hoje, atual.
mas você tem que deixar essa opção aqui marcada. Ela já vem marcada, então a chance de você errar isso aqui é só se você por algum motivo desmarcar isso aqui, porque ele já vem marcado. Então atualizar automaticamente essa data. Vou dar um OK aqui. E significa que se eu abrir amanhã, ou então dia 20, se eu abrir dia 20, ele estará com a data 20 de agosto de 2020. Beleza? Isso aqui é importante. Então, eu tenho essas questões aqui e tenho mais informações do documento, partes rápidas e algumas informações aqui de imagens e cabeçalho. Mas essas, pessoal, eu vou deixar para uma segunda parte do vídeo, para esse vídeo não ficar muito extenso, beleza? A gente volta na próxima semana com o final desse documento, beleza?